Fala, galera! A Copa do Mundo de 2026 já começa a movimentar debates importantes. E um deles envolve a seleção brasileira e o futuro do comando técnico. Para o jornalista Paulo Vinícius Coelho, o PVC 2026 ainda não será o ano do hexacampeonato. Segundo ele, o trabalho do técnico Carlo Ancelotti precisa ser entendido como um projeto de longo prazo. Na visão do jornalista, o treinador italiano pensa a seleção dentro de um ciclo de 4 a 5 anos, mirando uma preparação mais sólida e madura para a Copa de 2030. PVC deixa claro, isso não significa que o Brasil não possa vencer em 2026. A seleção sempre entra como favorita. Mas na análise dele, o plano ideal de Ancelotti é assumir o comando com o tempo, implantar sua filosofia, formar uma base consistente e chegar na Copa seguinte com um time mais equilibrado, competitivo e experiente. Para o jornalista, o grande erro histórico do futebol brasileiro tem sido a falta de continuidade. Trocas constantes de treinadores, mudanças bruscas de estilo e decisões tomadas apenas pela pressão do resultado imediato. A análise de PVC reforça algo essencial. Seleção forte não se constrói apenas com talento, mas com planejamento, identidade e paciência. A grande questão é, PVC, agora você tem que responder. Então Eu o não Hexa respondi vem? até agora? O Hexa vem? Não acho que seja agora. Acho que não vem com o Ancelotti? Não, pode vir. O Brasil tem jogador para isso. O Brasil tem jogador, o Brasil vai ter trabalho para isso. Mas o trabalho, eu acredito muito no trabalho de 4 anos. Por mais que você diga que Verdade. a Copa do Mundo é um trabalho... É igual estudar para a prova. Você pode passar no vestibular sem estudar nada, os 6 meses antes do vestibular? Pode. O certo é fazer isso? Não é. Não. Agora o trabalho do Ancelotti vai ser basicamente escolher os caras que ele... Pra ver se eles vão funcionar junto, porque não dá tempo de fazer muita coisa. Vê um grupo, Mas né? tem Ele muito precisa ver um grupo. jogador. Eu adoro contar essa história porque o Brasil é o único país. O Brasil está na América do Sul ainda, não é? Tá. É. Tá. O Brasil é o único país que tem jogadores em todas as finais de Champions League desde 2000. Ou seja, todas as finais do século XXI de Champions League não tiveram... Em todas não teve francês, em todas não teve espanhol, em todas não teve inglês, em todas não teve alemão, brasileiro. mas teve brasileiro. Aí a gente fala, pô, mas a gente não tem mais jogador como Ronaldo, Romário. Tudo bem, é verdade. Mas você tem... Vinícius Júnior é eleito o melhor do mundo. Rafinha tá brigando. Rafinha tá brigando. Então, pera um pouquinho. Tem jogador. O que precisa? Organizar. Mas Uma coisa que eu tenho medo só é o seguinte. O Ancelotti, ótimo o Ancelotti vir pra cá. A história do Gregório Manhano tem que servir de lição pro Brasil, pro futebol. Qual que é a história do Gregório Manhã? O Brasil achava que tinha um monte de jogador importante na NBA, né? Thiago Splitter, Anderson Varejão, Leandrinho, que tinha talento pra cacete e que não conseguia ter alguém que organizasse esse talento. Aí, em 2010, o Brasil trouxe o Gregório Manhano, técnico argentino, campeão olímpico pela Argentina em 2004, na Grécia, em Atenas. E o projeto era devolver o Brasil para a Olimpíada e jogar a Olimpíada do Rio. Como uma parte do projeto, ele cumpriu. O Brasil voltou à Olimpíada em Londres, 2012. No Rio, 2016, o Brasil ganhou um jogo contra a Espanha. 15 anos depois do Manhano passar por aqui, qual é o principal jogador da Seleção Brasileira de Basquete Masculino? O Raulzinho, Quem sei é lá. o técnico da Seleção Brasileira de Basquete Masculino? O que aconteceu com o basquete masculino do Brasil? Nada. Então, o técnico, ele é uma peça. A gente precisa de um projeto. Verdade. Verdade. Isso é muito louco, porque... O que eu ia falar do Ancelotti é porque, assim, você acha... Isso é uma curiosidade... não é só uma curiosidade, mas eu acho que eu queria ouvir sua opinião sobre isso. Você acha que o Ancelotti era o melhor nome pro Brasil hoje? Ou você não aportaria? A opinião sua, PVC, assim. Eu acho que daqui a um tempo, Matheus, a gente vai começar a discutir por que ele é um técnico italiano logo retranqueiro. Tá. Porque a gente vive de carimbo. Sim. O Ancelotti é um técnico camaleônico. Sim, adaptável. Ele foi o técnico que fez o melhor ataque da história do futebol inglês em 2010 com o Chelsea. O Chelsea fez 103 gols. Depois o Guardiola bateu isso em 2018. Ele foi um técnico que teve times de muito equilíbrio e muita capacidade de mudar. Quando ele perdeu o Shevchenko, ele montou o time do Milan campeão da Champions com o Seedorf, Kaká e Inzaghi de atacante solto. Ele fez aquele esquema que era a árvore de Natal. Árvore de Natal,
Ele é o único cara que foi campeão em 5 países diferentes. Não, campeão. O Bora Milutinovic dirigiu 5 seleções diferentes em Copa do Mundo, mas o Campeão de Ancelotti, liga. campeão de liga. É. Ele foi campeão italiano pelo Milan, campeão inglês pelo Chelsea, campeão francês pelo Paris Saint-Germain, campeão alemão pelo Bayern, campeão espanhol pelo Real Madrid. Isso tem um valor para quem vem para outro continente, como é o caso dele. Neste caso, tanto quanto ser campeão 5 vezes da Champions, que é recorde também, mas o fato dele ter sido campeão em 5 países diferentes mostra que ele tem uma capacidade de se adaptar ao lugar. Ele prometeu falar português rápido, né? Ele tá falando com os caras já no vestiário. Falando, errando conjugação de verbo, mas tá falando. De ir... eu fico ouvindo assim, ele foi pra Itaquera ver o Corinthians e Vitória porque ele foi pra ver o Hugo Souza. Não, cara, ele foi ver onde ele tá. Ele foi ver onde é que ele tá. Como é que é esse negócio aqui? Que futebol estão jogando nesse Campeonato Brasileiro aqui? Como é que são os jogadores aqui? Como é que são os jogadores? Como é que eles são formados? Qual é a distribuição tática? Quanto espaço tem? Ele tá vendo o jogo, ele vai ver o Hugo Souza. Ele vai ver o Hugo Souza também, mas ele vai ver onde ele tá. Ele tá tentando saber onde ele tá. Ele vai pro Corcovado pra passear e ver o Rio de Janeiro, que é lindo. Mas ele vai pra saber como é que é a população, quem é que tá ali, quem é que tá visitando, se é turista, não é? Como é que é esse lugar? É por isso que ele ganhou em 5 países. Então tudo isso é muito positivo. Total. Agora, isso tudo é um pedaço de uma história que precisa ser muito mais bem construída. A gente não traz, senão a gente contrata Jesus Cristo, cara. A gente vai ter alguma oportunidade de ver o Ancelotti treinando a seleção pra jogar na altitude? Vai ter La Paz. Esse jogo, a gente passou o tempo inteiro dizendo, vai ter que jogar em Quito, mas eu joguei em Guayaquil, que é nível do mar. Ele estreia em Guayaquil. Tá. Quinta-feira agora, então, 8 da noite. Queria ver ele jogando na altitude. Seria uma primeira... E é uma parada interessante, é que ia ser muito maneiro se o Ancelotti ganhasse, porque, se eu não me engano, nunca um treinador estrangeiro foi campeão com uma seleção. Não, né? bateu na trave, literalmente, porque a Holanda de 78, que a última bola do jogo, o Reizenbrink chuta na trave, o técnico da Holanda era austríaco, era o Ernst Happel. Mas nunca um técnico estrangeiro ganhou a Copa do Mundo por um... Então, olha só o roteiro. A Eurocopa já ganhou. O Otto Rehhagel, o alemão, ganhou pela Grécia. É muito louco, tudo é tão rápido essa era da informação, que assim... A gente estava discutindo em fevereiro quem ia ser melhor do mundo em dezembro. Ele tava bravo que a gente perguntou isso no programa lá embaixo pra ele Flow Esporte. Ele, mas a gente tá em tal. A gente tá em fevereiro discutindo quem vai ser melhor do mundo em dezembro. E aí você fala de Rafinha, você fala de Mbappé, você fala de Vinícius E aí Júnior. a Yamal estoura absurdamente no mata-mata. Aí o Paris Saint-Germain ganha decola. e você olha, quem é a estrela do Paris Saint-Germain? É o Dembélé, mas o Dembélé é melhor do mundo? Pode ser eleito, pode. Mas assim, não é porque ele é o melhor do mundo, é porque ele é a estrela do melhor time. E o que tem de tão especial no PSG, então, pra eles conseguirem fazer o que estão fazendo, cara? Estão jogando simples, que nem o Cruyff gostava de falar? Eu acho que ele tem pressão, tem talento pelos lados do campo, que Kvaratskhelia, que é muito bom, e o Doué do outro lado, que barrou o Barcola, que é muito bom também. Tem a capacidade de saber o horário de subir, pressionar e a hora de atrasar e marcar no bloco médio. Um time muito bem posicionado, como era o Barcelona do Luis Henrique em 2015. Isso é um mérito conjunto do time, do treinador, de todo mundo? Como é que é? Da equipe. Como eu falei do projeto, que a gente precisa ter um projeto. O Paris Saint-Germain tem hoje um projeto de... O Luis Henrique ter dito que o time ia ficar melhor quando perdesse o Mbappé e ter sido campeão quando perde o Mbappé é muito simbólico. É muito. É muito simbólico. Não, e a galera fica brincando que é a primeira vez na história que o PSG pegou a chave e deu pro treinador, né? Porque sempre os caras pegavam, jogar esse cara aqui você monta. E aí foi ao contrário, e foi uma resposta muito grande, porque tem vários vídeos do Luis Henrique falando com o Mbappé, mostrando, ele falou, cara, você precisa correr pra marcar aqui, porque se você correr, os caras vão correr pra você, e tipo, brigando com ele por isso. E nesse time, se não me engano, acho que o Dembélé já falou isso, mas outros jogadores já falaram, é que tipo, cara, se você olhar o PSG marcando, é todo mundo junto marcando, pô. É um time tipo, solidário. todo mundo, É um bagulho muito de grupo, assim. E você falou disso, e saiu ontem, eu tava lendo, eu gosto muito de NBA, eu tava acompanhando a NBA, e esse ano, a final da NBA é Indiana Pacers e Oklahoma City Thunder, e nenhum dos dois já venceu. Nenhum dos dois ganhou a NBA. E... igual a Grécia. Exatamente, mais um fator. Tá aí, ó. E se você entrar no estilo do time, é um time muito mais coletivo e defensivo. Os times que marcam muito bem e tem mais do que 5 jogadores bons. Tem tipo 3, 4 que entram no banco e ajudam muito. E começaram a levantar a pergunta:
será que a nova NBA, porque teve a NBA da dupla, do trio, e agora virou do conjunto de todos. O Ted Dexter, o Ted... O da teoria dos triângulos, do Phil Jackson. Phil Jackson, Não, o Phil Jackson era o técnico. Técnico, acho que é Dexter mesmo. É, Ted Dexter. Não, eu errei o nome. É o episódio 4 do Last Dance, do Michael Jordan. É muito bom. Drasler. Eu vou olhar. Drasler. Acho que que era o cara que criou a teoria dos triângulos. A teoria dos triângulos é tipo, sempre tem que ter 2 jogadores quando você tá com a bola, sempre tem 2 jogadores perto de você. Que é Guardiola. Que é volta pro futebol, exato, isso que eu ia falar. Que eles pegam da basquete também, dão uma importada. Entendi. Maneiro, né? E aí depois, em 2010 pra cá, o LeBron faz a dupla, aí tem o trio, aí o Curry com as bolas de 3, enfim, muda o jogo. Isso deixa o jogo mais legal, cara? Um jogo mais defensivo? Não deixa um jogo mais chato de assistir? Não, mas deixa o jogo muito intenso e competitivo, porque é difícil fazer cesta e no final do jogo, quando você pega que é o alto nível de concentração, cara, só faz o cesta que é muito foda, que é muito pica, pô. E tipo, por exemplo, o Indiana Pacers, o principal jogador do Indiana Pacers chama Tyrese Haliburton. E ele foi eleito... Tex Winter. Ele foi eleito pelos jogadores da NBA esse ano, uma pesquisa do The Athletic, que ele era o jogador mais superestimado. Oxe. E ele chegou à final no ano que os caras elegeram ele. Tex Winter era o cara que inventou pro Phil Jackson a teoria dos triângulos, que é quando o Phil Jackson chama o Michael Jordan e fala: você vai marcar menos pontos e nós vamos ganhar mais jogos. Tá. Que no fundo é isso, é o coletivo. Você porque não é tênis, né? Não é um jogador. Não é tênis, exatamente isso. Não é tênis. O jogo tá cada vez mais coletivo. Até porque o espaço... O Vanderlei Luxemburgo diz uma coisa que ele tem razão. Mas ele fala assim, o campo ficou maior. Por quê? Porque agora você pode bater o tiro de meta dentro da área. Então você pode pressionar até a linha de fundo. Então você joga em 110 de verdade. Sim. Antes você tinha que bater o tiro de meta para fora da área. Ele tem razão. Mas o campo diminuiu, ele não aumentou. Por quê? Porque você sobe a marcação e você desce a tua última linha. E quando você vê um jogo de posse de bola, de construção de jogo, o teu adversário está jogando em 12 metros. O goleiro está aqui atrás, beleza. E o outro goleiro está do outro lado, são 105. Beleza. Só que você subiu e você baixou outra linha. Então quando você olha, tem 12 metros para você jogar. 12. Por isso que você fala de amplitude. Você alarga um lateral de um lado, outro ponta do outro, ou 2 laterais, ou 2 pontas, ou um meia e um ponta, ou um lateral e um meia. Ou o Hakimi que é lateral e vira porque ponta. Você tem 12 metros que o teu time te obriga a jogar aqui, no comprimento. Mas o campo continua tendo 68 de largura. Então, quando você abre um ponto em cada linha lateral, você obriga o teu adversário a expandir a marcação também. Então, é uma maneira que você tem de dar espaço. O cara vem com a linha junta, beleza. Vem com a linha junta. Mas se o cara tiver a capacidade de inverter o jogo pro outro lado, a linha veio junta, sobrou espaço lá. E aí, você concorda? Projeto a longo prazo é o caminho para o Hexa. Ou o Brasil precisa ganhar já em 2026? Deixa sua opinião nos comentários e se inscreve no canal.